lançamento de Avatar: O Caminho da Água, me peguei pensando muito sobre o primeiro filme e uma de suas maiores críticas. Ser tecnologicamente inovador, mas ter história batida. De fato, a trama não é das mais originais. Todavia, esse comentário ignora o quão importante é o esforço de renovar tecnologicamente a arte e lhe abrir novas possibilidades, processo necessário para mantê-la viva. Para demonstrar o quanto isso é importante, apresentarei 3 cenas, de 3 filmes diferentes, as quais só são possíveis por alguma tecnologia surgida ao longo da história da sétima arte. Assim, peço que venham comigo, pois serei seu guia nesse breve passeio pela história tecnológica do cinema. Em Avatar, o diretor James Cameron emprega a tecnologia de captação de imagens tridimensionais para dar a sensação de profundidade que temos ao observar o mundo físico. Com isso, pôs em prática princípios apresentados décadas atrás pelo crítico francês André Bazin, o qual defendia que o cinema se distinguia por sua capacidade de reproduzir a realidade e que evoluiria de modo a se aproximar mais dela. Bazin apontava como grande exemplo o surgimento do cinema sonoro. Todos sabem que o princípio da arte foi mudo. Para apresentar as falas, eram introduzidas caixas de texto. Com a chegada do som, em 1926, se incorporou a fala. Isso permitiu a realização de cenas de canto, como no filme que a introduziu, O Cantor de Jazz. Mas seu uso predominante foi em diálogos e monólogos, como na cena de Julius Winfield proferido Ezequiel 25:17 em Pulp Fiction. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Nessa famosa cena, onde o gangster faz uma citação bíblica à sua futura vítima, a expressividade deriva de muitos elementos. O absurdo da situação criada pelo roteiro, a imagem pela qual vemos a excelente interpretação de Samuel L. Jackson. Todavia, sem dúvida, ela não teria o mesmo poder se não pudéssemos ouvir as falas, suas entonações e sutilezas, mesmo se dublado, quando bem dublado. Imaginem essa cena feita muda com caixas de texto. Ainda teríamos o absurdo do momento, os gestos e expressões. Mas sem as qualidades expressivas da fala, as quais são fundamentais para a entonação da cena, não ficaríamos tão aflitos, pois incorporamos a intensidade auditiva do que é dito como métrica emocional, o que é indispensável para o seu impacto. Vingança contra eles! Outro exemplo que Bazin oferece da busca pela realidade é a cor. Como sabemos, o cinema começou preto e branco. Já em seus primórdios, foram feitos trabalhos com outras variações monocromáticas, como sépia e azul, bem como cores obtidas pintando os filmes fotográficos diretamente. Sua incorporação efetiva veio com a criação das películas sensíveis às frequências de luz, que foram feitas em grandes variedades, oferecendo paletas de cores diversas. Muitos filmes mostram as grandes potencialidades da cor, mas eu me trairia se não citasse a inesquecível menina de vestido vermelho em A Lista de Schindler.
Pode parecer controverso citar uma obra majoritariamente preto e branco, onde o elemento em discussão é empregado tão pontualmente. Mas essa economia no uso é essencial para o devastador poder desse momento. Na história, ele dá início à mudança de Schindler, de empresário ganancioso para homem movido pela compaixão, transformação impulsionada por uma imagem, a qual contrapõe a inocência e vulnerabilidade infantil em vermelho à sádica crueldade monocromática que a cerca. Sem a cor, não teria o mesmo sentido na narrativa. Parem para pensar. Se a menina não fosse destacada pelo vermelho, como nós saberíamos que Schindler estava observando exatamente aquela pessoa no meio de tantas outras naquele massacre, hein? Tão elevado que, diante dela, não tem como ficar indiferente. Outras inovações vieram depois dessas, mas nenhuma foi tão discutida e questionada quanto o advento da computação gráfica em meados dos anos 90, a qual se tornou quase uma assinatura dos grandes blockbusters desde então. Ela foi convertida numa espécie de modelo, que começou a receber resistências tanto de críticos quanto da própria comunidade cinematográfica, com realizadores optando por não usá-la ou empregá-la ao mínimo. Dentre eles, Christopher Nolan se destaca como o expoente maior. Mas o exemplo aqui usado não será o seu, e sim o inevitável Top Gun Maverick com suas incríveis cenas de voo. Sim, soa paradoxal citá-lo, pois é reconhecido por tentar usar o mínimo de CG em suas cenas. Todavia, tal recusa só é possível graças a uma outra inovação, que são as câmeras digitais. Durante mais de um século, os filmes foram captados no processo analógico, onde os vários quadros de uma tira de filme fotográfico eram expostos sequencialmente, gerando a ilusão de movimento. Por volta dos anos 2010, ele começou a ser substituído pela câmera digital, onde a luz é codificada por um sensor fotovoltaico. De maneira geral, é um equipamento mais leve que pode gravar por muito mais tempo consecutivo, o que foi essencial para filmar nos aviões, onde os cockpits eram equipados com um conjunto de muitas câmeras que captavam muitos ângulos simultâneos, como explico no vídeo sobre o filme. Sem o advento dessa tecnologia, a ambição de filmá-lo no ar não teria sido alcançada, e as cenas não nos teriam feito cravar as unhas na poltrona com seu incrível realismo. Diante desses exemplos, alguns de vocês devem estar dizendo, certo, o avanço tecnológico é importante e abre muitas possibilidades, mas não adianta ter a tecnologia mais avançada se o roteiro for ruim. Um argumento razoável, mas o qual critico fortemente. Primeiro por ele representar a tendência que se instaurou na análise fílmica que considera o roteiro medida maior da arte, quando o fenômeno fílmico é muito mais complexo do que isso. Considerem Avatar. Tive a chance de revê-lo em 3D e o efeito ao ser fruído dessa forma é bem diferente, inclusive no entendimento da história. Uma das bases da narrativa é a forma como o protagonista se apaixona por Pandora, sentimento que se torna mais forte já que também adentramos aquele mundo. Nos apaixonamos pelo planeta junto com Jake Sully. Outro problema desse pensamento de menosprezar a tecnologia é esquecer que o próprio cinema resulta dela. A fotografia sequencial foi produto de uma série de pesquisas e experimentos que visavam reproduzir o movimento como visto no mundo físico. Dos brinquedos óticos, passando pelo cinematoscópio ao cinematógrafo, todos são tecnologia. Ela é um gene fundamental dessa arte. Óbvio que ela sozinha não responde ao problema do cinema, até porque ele não tem um único. Mas a tecnologia é indispensável para sua existência e evolução. Basta lembrarmos que ela sozinha não é capaz de lhe dar sentido. Se tivermos isso em mente, as inovações serão salutares.
Tomara que a tecnologia sempre permita aos artistas talentosos nos levarem em viagens incríveis que julgávamos impossíveis. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui, pessoal. Há tempos não fazia um conteúdo mais longo e trabalhoso, porque a vida estava corrida, mas adorei fazer esse ensaio sobre Avatar e a tecnologia. E vocês, o que acham? Só o roteiro justifica um bom filme, ou é possível se sustentar em sua inovação tecnológica? Comentem aí embaixo. Caso gostem, por favor, curtam e compartilhem. Obrigado mais uma vez e até a próxima, com mais cinema.